Maringoni, como está você? Tudo bem? Como é que tá, Mauro? Tudo bem? Combinamos aqui o uniforme Pois é. malha azul. Não, você não está de malha, você está no verão aqui. Eu estou em Eu, São é. Paulo, no céu plúmbio, como se falava antigamente, chuvoso, frio. Enfim, temos aqui o clima paulista de outono e inverno. Meninos de azul hoje. Meninos de azul, exatamente. Maringoni, a gente está num momento bem delicado do governo Lula. Nós vamos falar de economia daqui a pouco. Convoquei Antônio Martins também, aí a gente fala um pouco sobre economia, mas do ponto de vista político, um momento bastante delicado, porque há uma evidente ofensiva do Centrão na jugular do governo Lula, com exigência do Ministério da Saúde, enfim, o Centrão quer tomar o governo, né? O Centrão está evidentemente querendo tomar o governo. Há uma ofensiva da extrema-direita na luta parlamentar. Ontem, as 6 parlamentares, né, realmente um negócio chocante, né, de maneira ilegal, inclusive, ilegal, mas 6 parlamentares mulheres da esquerda, de uma vez, foram para a comissão de ética. O ambiente na CPMI do golpe e na CPI do MST deteriorando-se e agravando-se aceleradamente. A gente acabou de falar aqui com o Rogério Corrêa, né? Ontem, o presidente da CPMI, o Arthur Maia, eu vou dizer aqui, eu avisei que esse Arthur Maia era um equívoco do governo, e o governo compôs com o Lira para botar esse cara na presidência. Eu falei, isso aí vai dar uma encrenca. O Lindbergh tinha dito aqui, não dá para Arthur Maia ser presidente. Não deu outra. Ele está se comportando como presidente da minoria, o presidente dos golpistas. Ontem disse que é inadmissível que apenas quem tentou dar golpe seja chamado para depor. Ele se insubordinou contra a maioria da CPI, então tem uma radicalização no âmbito das CPIs. Enfim, um cenário bem complexo, com indicativos de concessões do governo em relação ao Centrão. Teve essas coisas surpreendentes, né? Padilha com Rosângela Moro, enfim, cenário bem complexo, né, Maringoni? Queria te ouvir. Olha, Mauro, é bastante complexo, mas você falou uma frase aí que explica muito. Eu avisei. Eu também, eu não tenho a potência da sua midiática aí, mas era uma coisa pé na cantada. O governo começa, desde o início de janeiro, recuando, achando que o recuo vai possibilitar um certo entendimento com o outro lado. E esse recuo começa na área monetária. É quando o Lula fez aquele jogo duplo de bater no presidente do Banco Central, enquanto por baixo o Haddad ia fazer articulações com o Roberto Campos Neto. Esse jogo duplo foi desmontado pela Faria Lima, pela área financeira, que viu que o governo não mordia. O Paulo Nogueira Batista cunhou uma frase genial para classificar aquela situação. Era o seguinte: o Lula ladra, mas não morde. O Roberto Campos Neto ladra e morde, e o Haddad nem ladra nem morde. Então, nesse jogo, quem morde leva melhor. E o Roberto Campos Neto levou. A partir daí, o governo só foi de recuo em recuo. E a área de articulação do governo funciona assim, em especial o Zé Guimarães e o Alexandre Padilha. Essa cena que você relata ontem do Alexandre Padilha num convescote junto com a Rosângela Moro, dizendo que o governo não vai perseguir ninguém, que estamos todos juntos e tal, ou é uma ingenuidade crassa, ou é um jogo. Eu não quero entrar em juízo de valor aqui, porque nós temos aqui, pode ter crianças e senhoras na sala, sem machismo nenhum, mas isso que o Alexandre Padilha faz é tudo menos articulação política. Então, nós estamos numa situação de recuo. E o Centrão faz o que eles fazem, não é desde que eles foram criados em 1985, durante o governo Sarney, mas, como muita gente diz, o Centrão chegou no Brasil com Cabral. Desde Cabral, o Centrão, ou seja, a direita, a elite, o que eu chamo que for, classe dominante, burguesia, fazem isso. Avançam. Se você recua, problema seu. E é isso que está acontecendo com o governo, né? De recuo em recuo. E isso é interessante, Maringoni, que quanto mais o governo recua, me parece que a ousadia do lado de lá,
né, do centrão ou da extrema-direita aumenta. Né? Então, ontem houve um almoço entre Rui Costa. Rui Costa recebeu na casa dele o inimigo mortal, que é o Elmar Nascimento, líder do União Brasil. Sentaram para almoçar para ajustar os termos da nova parceria entre União Brasil e governo, com a indicação do Celso Sabino para ministro do Turismo no lugar da Daniela do Vaguinho, né? O que também mostra a situação difícil do governo, né? Sai uma mulher que se apresenta como propriedade do seu marido, Daniela do Vaguinho, e entra alguém que tem, Celso Sabino, que tem contra si uma lei Maria da Penha. Em 2017, teve uma lei Maria da Penha. Não estou tratando aqui, política e moral são coisas que não são exatamente a mesma, mas é significativo que isso esteja acontecendo. E aí, de maneira surpreendente, o Elmar Nascimento disse para o Rui Costa o seguinte, não é só essas vagas do União Brasil, não. Nós precisamos que o presidente Lira tenha representação no governo. E ter representação no governo é entregar o Ministério da Saúde para o PP. Então, parece que é uma coisa de chantagista, né? Quanto mais você cede, maior fica o apetite, né? A entrevista que o Elmar Nascimento dá na saída do almoço é, como você usou a palavra, de uma disfarçatez impressionante. Porque ele sai de lá como quem colocou a faca no pescoço do Rui Costa. Eu acho que as pessoas sabem por que o Rui Costa e o Elmar Nascimento são inimigos figadais. Ambos são da Bahia e o Elmar é o representante maior do Arthur Lira. Mas essa história da entrega do Ministério da Saúde é o fim da linha, porque todos os outros ministérios estão entregues a interesses privados. E os grandes ministérios da esplanada da área social, o da saúde é o único que está com a área pública. O Ministério da Educação, nas mãos do Camilo Santana, está nas mãos, na verdade, das fundações privadas, Fundação Lehman, das fundações privadas de ensino que tinham muitos negócios com o governo do Ceará. São essas fundações, por exemplo, que impedem o Camilo Santana de recuar na reorganização do ensino médio, né? Naquela proposta do ensino médio. E a saúde não. A Nízia Trindade montou o ministério. Se a gente olha o organograma, não tem gente nos postos de mando dos planos de saúde, não tem gente dos lobbies da saúde, dos laboratórios. Não, é todo mundo, são todos funcionários de Estado, funcionários de carreira. Então, era um ministério que estava, de certa maneira, blindado a isso, com a possibilidade de se realizar uma grande ação de incentivo, de incremento do SUS. Entregar para o Centrão é desmontar o SUS. A gente viu o que foi o Ministério da Saúde no governo Temer, quando ficou nas mãos daquele deputado do Paraná, não me lembro o nome agora, mas ele foi um dos proeminentes, que ele estava entregando o SUS praticamente aos planos de saúde, desinvestindo, tirando, cortando dinheiro do SUS, dizendo que não era verba que ia fazer um ministério funcionar. E no governo Bolsonaro, a gente não era o Centrão, mas eram os militares, o que foi a tragédia da gestão Pazuello. Então, depois de 700 mil mortos, depois do Pazuello, depois do balcão de negócio do governo Temer, recolocar o Ministério da Saúde nas mãos do Centrão é uma piada de mau gosto. Eu espero que o Lula não recue a esse ponto. No entanto, como os recuos estão vindo em penca, nada nada vai ser surpresa. Eu fiquei muito surpreso, Mauro, deixa eu colocar um tema mais aqui, com a coletiva, entre muitas aspas, com a entrevista, entre muitas aspas, do Lula naquela conversa com o Marcos Uchoa, que aquilo mostra a evidente falha, a evidente carência de qualquer política de comunicação do governo. Você, inclusive, que é da área, deve ter ficado chocado. Tem muito mais experiência do que eu com entrevista, com jornalismo direto, assim, né? Foi a entrevista do Lula, o mais positivo... Da entrevista não, né? A primeira live do Lula, como presidente da República, eu sempre digo aqui, o Pimenta disse que ia ter live dia 30 de dezembro. Demorou 6 meses para fazer a live e ela, evidentemente, foi improvisada. Né? Bom, aconteceu alguma coisa ali no Palácio, eu ainda não apurei, vou tentar saber hoje, porque foi feita no improviso, não tinha previsão. Né? O Pimenta, na semana anterior, tinha dado uma entrevista dizendo o seguinte: não vai ter live porque o Lula não quer fazer live.
Aí na semana seguinte sai a live anunciada à noite num tweet do Pimenta, que até a live, então evidentemente foi feita em cima das coxas, né? Foi feita no improviso, né? Então a improvisação foi evidente, o cenário, o jeito, mas um aspecto que me chamou a atenção, Maringoni, é que assim, ela não foi uma live, ela foi uma entrevista. Se o Marcos Uchoa não tivesse saído da Globo, era uma entrevista que dava para ter sido feita no Globo News ou na CNN. Ela teve pouco caráter de live, efetivamente, ou não teve ontem eu trouxe aqui um analista de redes que disse, olha, não teve nenhuma novidade, né? Apesar, a mídia liberal foi até foi favorável, né? Deu várias manchetes e tal, mas não teve uma novidade que o Lula anunciou na live. Nenhuma novidade, né? Nenhuma... As perguntas do Mauro Uchoa é aquilo que no jornalismo a gente chama de escada, né? Quer dizer, é um instrumento para o entrevistado subir, quer dizer, ele agarra a escada e sobe, né? Só perguntas de escada, quer dizer, ele em nenhum momento coloca o Lula sob pressão, o que eu acho que a Globo News faria. Perguntaria do Lira, perguntaria da articulação no Congresso, enfim. Ali não. Então, essa entrevista também faz parte desse grande recuo, né? dessa grande... essa confusão na qual o governo está metido. Mas é muito preocupante, voltando aí à articulação com o Congresso, essa sanha do União Brasil, que quanto mais o governo cede, mais eles falam, tudo bem, está cedendo, mas a gente não se compromete. Eu não quero fazer paralelo, mas já fazendo com o Gustavo Petro, o que aconteceu na Colômbia no início de maio foi mais ou menos isso. Mais ou menos porque, claro, não dá para comparar dois países, realidades diferentes, mas vamos lembrar, a Colômbia é um país em que a política, as dissensões políticas se resolvem na ponta do fuzil. É um país muito violento. E o Gustavo Petro comandava uma grande coalizão que o elegeu. Todos os partidos, inclusive de direita, tinham assento no seu gabinete de ministros. E quando chega para votar no Congresso uma lei justamente da saúde, parte desses políticos, desses partidos de direita, votou contra o governo. Ele chutou o balde, sai todo mundo do ministério. E remontou o governo e está cercado, mas está indo a público denunciar, falar e tal, para tentar não recuar dos projetos de governo, os projetos em especial na área social. Reforma da lei trabalhista, reforma agrária, questão da saúde e reforma tributária. Não digo que o Lula tenha que fazer isso aqui, porque os países, as lideranças, a maneira como é organizado o parlamento, o Congresso, são distintas. Mas um governo que começa recuando e que tem mais 3 anos e meio pela frente, é uma situação que você acaba entregando. E a sanha do Centrão tomou conta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, vamos lembrar, ele começa com o general Heleno, o inimitável general Heleno, cantando numa convenção do partido Bolsonaro, eu não lembro na época se era o PL, o que era, se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão. Para 2 anos depois, o Bolsonaro afirmar diante das câmaras de todo o Brasil que ele sempre foi do Centrão. Então, essa humilhação que o Bolsonaro passou pode se repetir agora de uma maneira piorada. Piorada porque a articulação, repito, do governo Lula no Congresso é abaixo da linha da crítica. Né? Isso aí. Roberto diz assim, mas Mauro, teve live. Quando tem live é porque tem, quando não tem é porque não tem. Mas, Roberto, é assim. A gente tem que analisar as coisas tal como elas são. Não tem muito. Eu digo, alguém aqui que você só está dando má notícia. Eu disse, amanhã eu vou anunciar que a Gleisi vai ser ministra do Turismo, vou anunciar que o Rogério Correia vai ser chefe da Casa Civil, vou anunciar... Gente, tem só uma questão, não é verdade. A gente tem que trabalhar com os dados da realidade. Teve live? Teve live. Agora, vocês querem que eu esconda de vocês que a live foi feita de improviso? Não, agora, não dê as informações efetivas, não dá. A gente trabalha jornalismo, não dá para ficar inventando. Agora, Mauro, você citou uma coisa aí, você falou da Gleisi, e a Gleisi, eu lembro logo do Lindbergh. Primeiro, a Gleisi está calada desde que ela criticou abertamente o arcabouço fiscal do Haddad. E o Lindbergh, que deu entrevistas mostrando
não foi nada escandaloso. Ele mostrou como é que o arcabouço fiscal vai travar a ação do governo na área de investimentos, de gastos e tal. O Lindbergh foi vetado para estar na CPI do 8 de janeiro, não é pelo Lula, foi vetado pelo Lira. E o governo acatou. Ou seja, o Lira fala o que o partido do governo tem que fazer numa CPI no Congresso. Quer dizer, o partido do governo deixa de se movimentar de forma autônoma. Ele é presidido de fora, pelo Lira, parece. Então, essa situação de não botar o pé na porta que faz com que uma força política extremamente conservadora como o Centrão, que não está indo, não quer pegar esses ministérios porque tem uma visão diferente de saúde, porque tem uma visão diferente de turismo, sei lá o quê. Não, eles querem pegar para aparelhar o Estado. Claro que eles vão dar outra orientação. Na área de saúde vão dar uma orientação de favorecimento da medicina privada e detonar o SUS. Mas o que eles querem é se apossar da máquina, antes de mais nada. Acho que este é um aspecto importante, Maringoni, que é uma mudança na estratégia do Centrão, não da extrema-direita, do Centrão, em relação à estratégia que eles tiveram no governo Dilma. No governo Dilma, a estratégia foi delenda Dilma, vamos derrubar a Dilma, vamos para o impeachment, vamos colocar um nosso aí, vamos colocar um Temer aí. Me parece que mudou a estratégia. A estratégia do Centrão hoje é uma estratégia de dominar o governo e não derrubar o governo, né? Acho que há uma diferença realmente importante de abordagem em relação ao que aconteceu no governo Dilma e o que está acontecendo agora no Lula 3. Agora a gente tem que levar em conta o seguinte: a Dilma foi derrubada depois de 15 meses, né? Foi em março, abril de 2016, o governo tinha começado em janeiro de 2015. Nós estamos em 5 meses, faltam 10 meses para o governo igualar no tempo o que era aquele mandato da Dilma. Agora, outra coisa é o seguinte: quando se fala que o Lula não é a Dilma, não é só porque o Lula politicamente é distinto da Dilma. Na representatividade popular, é muito mais difícil você derrubar o Lula. Embora o governo Lula hoje seja, no Congresso, mais frágil que o governo Dilma. A Dilma começa com uma base de apoio muito expressiva. Ela, na campanha do primeiro para o segundo turno, se vocês se lembram, naquela campanha que o João Santana fez, ela apresentava um infográfico mostrando que dos 513 deputados o governo, na Câmara, o governo tinha 400. Pode ser mais ou menos, mas existia uma coalizão congressual mais sólida. O governo Lula tem 138 deputados. O Lira sabe que se ele for, sem levar em conta a situação política mais geral do país, mas se ele for na conta do lápis querer decretar impeachment, aprovar o impeachment do Lula, ele consegue. Ele consegue. Vai ser uma disputa política muito grande. E isso eu imagino que deva estar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, na cabeça do Rui Costa, do Padilha e do próprio Lula. Uhum. Sim, verdade. Você falou da questão do Petro, da diferença de opções, né? Me parece que o governo Lula tem um caminho que se assemelha mais ao caminho escolhido por Boric do que ao caminho do Petro. Então, haverá hoje, daqui a pouco, 10 da manhã, deixa eu ver aqui o horário, acho que é 10 da manhã, isso, a reunião ministerial. É uma reunião ministerial também, importante se dizer, de improviso. Essa reunião ministerial foi convocada aí nos últimos dias, tá? Então, o governo Lula começa a se movimentar por conta da contingência da semana, né? A live foi decidida semana passada e foi feita essa semana, apesar de ter sido 6 meses, e a reunião ministerial foi convocada também de maneira bem recente, né? Não estava no planejamento, até porque a expectativa era que depois daquela reunião ministerial dos 100 dias, a próxima reunião ministerial fosse a reunião ministerial dos 6 meses. Aparentemente haverá a reunião ministerial dos 6 meses. Mas hoje é uma reunião que tem um pouco o caráter de despedida da Daniela do Vaguinho e aparentemente o que saiu do Planalto é que o Lula vai dar uma chamada nos ministros para dizer que eles têm que atender os parlamentares, né? Que basicamente é que é importante abrir os ministérios para demandas dos parlamentares. Tudo indica que esta será a tônica da reunião de hoje. Então, um caminho bem diferente realmente do Petro, mais no espírito do Boric, né? É o caminho do recuo, né? Porque abrir os ministérios, ele quer que a saúde abra,
que a gestão, que é a Esther Dweck, que tem um perfil, nunca quem está no ministério é técnico, mas ela tem um perfil mais, ela não é uma figura de proa da política, ela vem da universidade e tal, e é uma demanda que ela abra o ministério. E vários outros ministérios que têm demandas, que têm, como é que fala? Instituições regionais, né? Então, o INCRA, por exemplo, tem o INCRA regionais, há uma disputa muito grande, as delegacias do trabalho e tal. Mas essa reunião pode ser isso, um grande recuo num governo que, tirando o arcabouço fiscal, não tem projeto. Agora, eu quero sempre ressaltar, porque senão vão dizer que eu, e talvez você também, só falamos coisas negativas, é o seguinte, nós estamos numa situação muito melhor do que se o Bolsonaro tivesse ganho. E eu quero que o governo dê certo. Todas essas críticas é porque eu estou vendo se, para usar aquela linguagem de romance policial barato, se esvair entre os nossos dedos como areia o projeto democratizante no Brasil. E um governo que começou recuado por causa da economia, por conta do Ministério da Fazenda, o centro do recuo está aí, ele começa recuo em toda a linha. Não há como ser diferente. Não é que isso estava cantado nas estrelas, mas foi uma opção do recuo. Tanto que eu fiquei muito impressionado, você falou que a gente falaria de economia, mas eu só vou dar um pitaco aqui, Mauro, se você quiser você me corta, mas que é o seguinte... Não, pera, segura, eu queria, antes de falar de economia, eu queria uma opinião sua sobre a questão da radicalização do combate no Congresso Nacional, e aí a gente entra para falar de economia, tem algumas informações para passar aqui para você comentar, que é esse ambiente, de fato, de deterioração e radicalização no Congresso Nacional, o que a gente viu ontem na Comissão de Ética, perdão pelo nome, mas é isso aí, na Comissão de Ética da Câmara, é um negócio inusitado. Como disse a Sâmia, parênteses, né, vai se colocando como a grande parlamentar dessa legislatura, Sâmia Bonfim, de fato é o grande destaque dessa legislatura. É o que ela falou, nunca se viu antes, né? Primeiro que eles fizeram uma coisa ilegal, foi mandado para a Comissão de Ética a 6 num pacote só, o que é proibido. Aí mudaram ontem para fazer um processo para cada uma e em 4 horas chegou na Comissão de Ética. Há 4 meses repousa na mesa do Lira, na mesa do Lira e na mesa da Câmara, os pedidos contra os parlamentares que participaram da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Então, assim, vão tentar caçar as 6 parlamentares. Na CPMI, o presidente da CPMI, como eu disse aqui, eu avisei, o Arthur Maia, está tentando dar um golpe na CPMI para que os golpistas assumam o controle da CPMI. Então, você tem um ambiente de radicalização. Você imagina o tamanho do desastre que seria um processo de cassação dessas 6 parlamentares, né, Maringoni? Situação... Né? Eu via, o Fernandes disse, não está deteriorando porque nós ganhamos a eleição. E eu, ok, ganhamos a eleição, muito melhor do que com o Bolsonaro, mas no contexto da eleição ganha, há uma deterioração do ambiente. Eu fico assim, muito impressionado, porque nenhum ministro do governo saiu em solidariedade, nem o Lula, em solidariedade às 6 deputadas. Aliás, não é só a Sâmia, as 6 são da linha de frente, são as melhores do Congresso, isso não tem dúvida. A Fernanda, a Érica, a Thalíria, como é que chama? A Célia Chacriabá. A Chacriabá. Estão na linha de frente, né? Entre os parlamentares, homens e mulheres, elas são as melhores disparado. E a sessão da CPMI oh, meu Deus do céu, não é do 8 de janeiro que elas estão na outra CPI. Do MST. Do MST, elas estão se defendendo. Houve um deputado, até a Sâmia colocou isso, que ficou na frente de todas elas, provocando um parlamentar do Mato Grosso, provocando, tem corte de palavra, fecha o microfone da Sâmia e tal, e ela reage a isso. E diante da reação dela, não tem nada de ético. No caso do Ronaldo Caiado, que foi a atuação mais marcante dela, ela não fez uma ofensa ao Caiado. Ela pegou a folha corrida do Caiado, de seus apoiadores, e mostrou, diante da acusação dele de que o MST teria ligação com o narcotráfico, mostra que figuras acusadas de tráfico de drogas foram financiadores da campanha dele, mas com base em documentos da justiça. E isso é que está motivando essa comissão de ética, o que mostra o seguinte, a deterioração desse Congresso. Então, como é que um governo
não levanta a voz para falar, uma palavra em solidariedade a essas parlamentares. Como é que o Lula não defende publicamente na live o Ministério da Saúde, a ministra Anísia Trindade, os médicos, gente da comunidade da saúde e tal, está puxando um abaixo-assinado nas redes contra a saída da ministra Anísia Trindade. Sim, mas esse abaixo-assinado está quem? Para o Lula? Tudo bem, tem que dar legitimidade, tem que fazer movimentação, mas o Lula tem que dar uma demonstração. E não pode ser outro, falar, aqui não se mexe. Agora, como tudo é tratado intramuros, vamos recuar aqui, vamos compor ali, espera lá, o Lira, isso começa na PEC da transição, o recuo diante do Lira. Né, que o Renan já tinha dito que se fizesse uma PEC e não uma lei complementar, o governo ia ficar na mão do Lira. O Renan aqui avisou, né, para usar o seu mote, o Renan avisou. Então, a direita, que é o Centrão, abre espaço para a extrema-direita na CPMI, que está aliada ao Centrão. Eu me lembro agora, a gente pegar de novo, uma hora você pega a foto dos parlamentares do PT comemorando a eleição do Lira na Câmara. Que é uma coisa... Tudo bem, era uma necessidade, eu acho que talvez fosse a solução possível. Mas não tem que comemorar, estamos comemorando, como se tivesse sido um 7-1 do Brasil. Vamos falar então de economia. Você pediu, chegou a hora, vamos falar de economia. Ontem houve uma grande celebração da mídia liberal e da mídia progressista também, porque a Standard & Poor's, essa empresa de rating, né, de rankings, ela mudou a nota do Brasil. Então, ela mudou não. Ela disse que a nota do Brasil, essas empresas de rating, que são uma fraude, elas já foram envolvidas em diversos escândalos, diga-se, elas vão dando nota para banco, vão dando nota para empresa, vão dando nota para governo, para sinalizar para o mercado financeiro, ó, isso aqui é confiável, isso aqui não é confiável. Então, pela primeira vez desde 2019, a nota, a perspectiva da Standard & Poor's é avaliação positiva para o governo brasileiro. Foi uma grande comemoração do governo, grande comemoração da Haddad ontem e do chamado mercado financeiro. O dólar fechou em 4,80 após a divulgação da Standard & Poor's e está no menor patamar do ano. Eu sou de um tempo, acho que a gente está ficando velho, Maringoni, em que a esquerda dava risada dessas coisas, em que a esquerda achava que o mercado, o dólar subia ou descia, a bolsa subia ou descia, é o que o mercado está operando, não tem nada a ver com a economia real, né? Então a esquerda nunca nesse país antes comemorou queda do dólar, subida da bolsa, nota de empresa de rating. Ontem houve uma celebração não apenas do governo, mas também de segmentos da chamada mídia progressista. No passado, a esquerda dizia o seguinte: bom, se o mercado está gostando, é um mau sinal, né? Mas agora não, o mercado está gostando e isso é lido como um bom sinal pelo governo e para a parte da esquerda. Quero chamar a atenção, e aí te entrego para falar desse tema, depois temos outros de economia, este trecho da nota da Standard & Poor's. Então, gente, por que a Standard & Poor's deu essa nota maravilhosa para o Brasil? Isso aqui é a tradução do texto da agência de rating. Dito isto, desde 2016, o Brasil aprovou várias reformas para modernizar sua economia. Eles estão falando das reformas do governo Temer, tá? Em nossa opinião, essas reformas explicam parcialmente por que o crescimento do PIB brasileiro, embora fraco em comparação com seus pares, foi melhor do que o esperado nos últimos 2 anos. Agora houve isto. Acreditamos que, como resultado do equilíbrio de poder entre o governo, o Congresso e instituições públicas independentes, ou seja, entre um governo Lula, um Congresso de direita e o Banco Central autônomo, uma reversão dessas reformas é improvável. Ou seja, eles estão dizendo, a nota é boa porque não vai reverter as reformas. Essas reformas incluem a independência do Banco Central, mudanças no sistema previdenciário, revisão nos direitos trabalhistas, governança mais forte das entidades relacionadas ao governo e a existência de uma regra fiscal, do novo teto fiscal arcabouço. E a esquerda está comemorando, o governo está comemorando essa... Eu acho incrível, Maringoni, incrível.
Não, eu fiquei pasmo. Essa tradução aí, quem fez, vamos dar o crédito, foi o grande Davi Decache, Ele mesmo. que postou. Eu estava até procurando aqui, bom você ter colocado, porque eu ia ler, você se antecipou e leu. Tudo que foi denunciado, toda a política econômica pós-golpe, Temer e Bolsonaro, Paulo Guedes e Henrique Meirelles, está colocada aí. E o Haddad está comemorando, ainda fala, eu quero dividir isso com o sistema de justiça e com o Congresso, com o presidente Arthur Lira, tal. Ou seja, uma conquista do Brasil. É impressionante isso, você comemorar. A questão do dólar tá baixando, as pessoas ficam falando, bom, que bom, o dólar está baixando, as coisas vão ficar mais baratas nas importações, nas relações com o mundo. Isso é uma armadilha. O dólar está estável, é algo positivo. Agora, quando você baixa muito o preço da moeda americana, isso quer dizer o seguinte, a moeda brasileira está se sobrevalorizando. Isso não é sempre uma vantagem. Os produtos brasileiros produzidos aqui tendem a ficar mais caros na relação com outros países, nas exportações, com a China, com a Argentina, com outros países, porque eles se valorizam em dólar. Ou seja, o fato do real se valorizar, valoriza sem que você acrescente um parafuso a mais, uma tecnologia maior na produção de soja. Isso é muito problemático. Agora, uma coisa irônica, que é quase piada pronta. Eu, algum tempo atrás, na minha ignorância, que é muito vasta, que é uma ignorância que cobre várias áreas, eu pensei que Standard & Poor's, pelo menos, fosse uma agência que pensasse no social, porque quer dizer Standard e pobre. Standard é padrão e Poor's é pobres. Então, é um padrão de pobreza, alguma coisa assim. Então, deveria ser uma agência que pensa aí nos excluídos e tal. Eu fui ver, são dois banqueiros. É um banqueiro, esse Poor's é o sobrenome de um banqueiro americano do século XIX. Não tem nada a ver com pobre. Aliás, tudo que ele não era pobre. Então, o nome da agência é o nome de duas agências de bancárias, financeiras, com uma larga tradição nos Estados Unidos. E que, como o Mauro falou, em especial na crise de 2008, elas erraram feio na classificação de risco de países que quebraram, como a Islândia, que quebrou na época, e várias empresas, eles não conseguiram prever a quebra do Lehman Brothers, deram classificação AA para várias empresas que foram para o buraco. Então, isso vale tanto quanto uma nota de $3. No entanto, o governo se agarra a isso como se isso fosse a salvação da lavoura. Eu me lembro que eu participei de um debate em 2003, no primeiro semestre de 2003, com o saudoso e grande Marco Aurélio Garcia, que foi assessor para assuntos internacionais do governo Lula. E o Marco Aurélio, na época, ele falou o seguinte, olha, se o grande trunfo do governo, o grande tento do governo for fazer com que a gente chegue ao grau de investimento, ou seja, a classificação AAA, que é o que essas agências fazem, nós fracassamos, porque isso não avalia o governo na distribuição de renda, nas reformas democratizantes, enfim, na redução da exclusão social e na melhoria de vida do povo. Eu lembro do Marco Aurélio Garcia, toda vez que eu vejo essas classificações de, como se fala em bom português, rating. Rating. Não, e é incrível, porque é um duplo, né? Você tem, de um lado, as empresas de rating, como você falou, erraram feio em 2008, erram sempre, gente, erram sempre. E do outro lado, você tem as auditorias. São duas colunas do capitalismo, especialmente desse turbocapitalismo. Elas são dois instrumentos de legitimação da exploração capitalista no seu ponto culminante. Ontem a gente viu que duas dessas empresas de auditoria foram coniventes com o crime que aconteceu na Americana, como no passado, né? É um escândalo. A cada 5 anos tem um escândalo de uma empresa de auditoria. Essas empresas de rating são menos empresas de rating, então é a cada 10 anos um escândalo delas. Mas elas são simplesmente instrumentos de legitimação do sistema. Elas não são instrumentos efetivos de avaliação e controle, no caso das empresas de auditoria, ou de avaliação no caso das empresas de rating. Não são. Não, Mauro, e é uma coisa incrível, porque é uma empresa privada, estrangeira, americana,
dizer, não é o fato de ser estrangeira, não é uma xenofobia, mas é uma agência do Sistema Financeiro Internacional. E o ministro da 12ª economia do mundo dá uma entrevista comemorando o que uma empresa privada, que não é um país, não é um estado, não é nada, está dizendo. Então, assim, é você se curvar ao desígnio de um banco americano. Olha, nós somos legais porque o banco americano, no fundo é um banco, não, uma agência ligada ao sistema financeiro, eles estão nos aprovando. Puxa, que legal. E o governo parece que sempre busca uma aprovação externa desse tipo, o que não pode ser, de maneira alguma, como classificação geral para a atuação do país. Se fosse o Paulo Guedes fazendo isso, estaria na conta, seria normal. Agora, um representante de um governo progressista fazer isso, que ele fizesse, falasse, olha só, a agência lá classificou bem o Brasil, tudo bem, e vamos tocar o barco, segue a vida. Mas para-se tudo para dizer... Para comemorar, para celebrar. E não é só o governo, os segmentos da esquerda brasileira também. Gente, o que está se comemorando? Está se comemorando uma indicação de uma agência que está dizendo assim, o Brasil está no caminho certo porque derrubou a Dilma, isso, porque aplicou a reforma trabalhista, porque aplicou a reforma previdenciária, está aqui, é o texto deles, porque ele concedeu autonomia ao Banco Central, porque... elegeu um fascista. Porque elegeu um fascista e porque nada disso pode ser revertido. É esse o motivo da nota. É possível que o governo Lula, um governo de centro-esquerda, é possível que segmentos da esquerda brasileira estejam comemorando isso? Difícil, complicado. Não, ele não se coloca para não falar, quer dizer, eu nem esperaria que eles colocassem 700 mil mortos aí, mas é o país que teve 700 mil mortos, é o país que está subindo na classificação dessas agências, né? Isso é impressionante. Agora, isso é vendido como a situação econômica está melhorando. E não se leva em conta índices de atividade econômica mais efetivos. Você tem uma melhoria da expectativa do PIB, pequena aí, importante e tal, mas você não tem notícia de investimento em emprego e tal. Tomara que seja feito, mas o arcabouço fiscal não determina isso. Mas reiterando, na lógica do arcabouço fiscal, é esse o tipo de aprovação que vai vir. Por quê? Porque o arcabouço fiscal, e isso a nota reitera, ela reforça que o arcabouço está em linha com esse tipo de política adotada nos últimos anos. E isso é uma tragédia. É isso aí. Outros sinais que têm sido emitidos pela área econômica, e aí, mais uma vez, da mesma maneira como a tradução, essas duas indicações, quem nos trouxe essa semana, ele não vai estar com a gente, mas semana que vem com certeza estará, o David Decache, um dos mais brilhantes economistas aí da nova geração, e assessor econômico da bancada do PSOL, e que dialoga com todos os economistas, bons formuladores do PT também. Duas coisas que ele chamou a atenção esta semana, me espantou, ontem não deu tempo de trazer, mas eu trago aqui. A primeira é esta aqui. Fiquei muito chocado com isso. No governo Bolsonaro, vocês estão vendo lá, ó, olha a data em cima, 24 de março de 2021. No governo Bolsonaro, houve uma tentativa do Paulo Guedes de fazer com que o recurso da Previdência, ou seja, o recurso da sua Previdência privada, o recurso, aquele dinheiro que você guardou da aposentadoria, o Paulo Guedes quis que esse recurso pudesse entrar como garantia de crédito. Ou seja, você colocar como garantia de empréstimo. Aí você não pagou o empréstimo, você fica sem o recurso para sua aposentadoria. Sabe por que isso não foi à frente? Porque o Senado barrou. Renan Calheiros, inclusive, né, foi o líder desse processo. Pois não é que foi um projeto da oposição, não é que foi um projeto da extrema-direita. Por um projeto do governo Lula, a Câmara acaba de aprovar esta mesma decisão. Ou seja, você pode perder sua casa, você pode perder sua aposentadoria, você pode perder tudo se fizer um empréstimo com esses juros escorchantes e não conseguir pagar. É chocante, ó. Esquisito. Tem esquisitices nesse governo, Maringoni. Esquisitices. Não, é assim, quer dizer, você ganha casa, você compra a casa, Minha Vida, imediatamente você coloca ela como garantia de crédito e perde a casa. Isso pode acontecer, é uma piada pronta, mas
é algo antissocial, porque a casa, porque é o único bem que não pode ser. Se você tem um único bem, ele não poderia ser empenhado, ele não poderia entrar como garantia de nada, porque você não tem nada além daquilo. É a última garantia sua. E isso o Renan falou ontem, é uma conquista do governo Sarney, que o Lula, o PT, sempre execrou o Sarney antes de chegar ao governo, mas como o fim da linha. E o governo Sarney fez essa medida extremamente protetiva para a economia popular, para a cidadania. Quer dizer, isso é uma das coisas que o Ministério está fazendo. Outra é a confusão que existe dentro do governo com algo muito sensível na área social. A Câmara, o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cajado, incluiu nas medidas do arcabouço as verbas do Fundeb, as verbas de educação, do financiamento da educação nos estados. E o governo inicialmente não tinha colocado essas verbas para serem travadas, para serem limitadas pelos cortes que o arcabouço prevê. Foi aprovado na Câmara, o governo não se opôs, a matéria está indo para o Senado e há várias emendas. O relator é o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que se notabilizou na CPI da Covid, e o Omar Aziz falou que vai acatar, vai colocar em votação essas emendas. Se elas forem aprovadas, o arcabouço volta para uma nova votação na Câmara. O Haddad já falou ao Aziz que não quer nenhuma emenda para que isso seja aprovado logo. Ou seja, o governo está sacramentando cortes na educação dentro do arcabouço fiscal. E quem está contra é um senador de centro-direita, que é o Omar Aziz. Isso é que provoca uma confusão geral na cabeça das pessoas, porque onde é que se localiza o governo Lula nessa situação toda? Eu volto a dizer, será que nós elegemos o Lula naquela campanha heróica, linda, maravilhosa, que galvanizou a opinião pública, que nos deixou nervosa até o último minuto em 30 de outubro, para vir fazer um ajuste fiscal mequetrefe, para fazer um governo de cortes, quer dizer, era isso, a gente derrotou o fascismo para isso. É essa situação que nos deixa perplexos. Nos deixa perplexos. E um governo que não age, repito, contra a cassação, possível cassação das deputadas. É muito legal que o Lula fale, por exemplo, contra a extradição do Julian Assange pela Justiça Britânica, que aprovou a extradição para os Estados Unidos. Muito legal. Acho ótimo que o Lula fale isso. Agora, com as coisas que estão acontecendo aqui dentro, injustiças flagrantes, o governo não se pronunciar, ao contrário, vai o Alexandre Padilha, o Zeca Dirceu e o Zé Guimarães, num convescote, saudar Rosângela Moro. Gente, como diria o grande filósofo Zé Trindade, que acho que só os mais velhos como eu e o Mauro lembramos, o que é a natureza? Hein?